Terceira aula da Recriar. A nossa aula de hoje é estado de flow. Você está dentro dele? Estado de flow. O que será estar no estado de flow? Como eu expliquei na nossa primeira aula, o estado de flow é um fluxo universal. É como se você estivesse dentro de um feixe de luz equilibrado com a luz de Deus, com a luz do universo. Por que nós demoramos para postar a nossa terceira aula? Porque dentro do ativismo quântico, dentro do processo de criação, da criatividade, a gente tem várias etapas. E dentro dessas etapas tem uma delas que se chama do, bidu, bidu, que é fazer, ser, fazer, ser, fazer, ser. Então, quando a gente faz, a gente estuda, a gente tem uma intenção, um propósito com aquilo, a gente se expande. É como se fosse o sol. O sol é a expansão, é o positivo. Então, dentro dessa expansão, a gente expande, 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 e aí então a gente tem que entrar no estado do ser, que é analisar e refletir sobre aquilo que a gente fez. Então, dentro da nossa proposta, nós tivemos a primeira aula, que foi sobre a egrégora da oração. Depois, na segunda aula, nós fizemos sobre o controle das emoções. E essa segunda aula foi uma aula que fez refletir muito. E dentro desse processo, porque quando eu falo as coisas para vocês, eu falo primeiro para mim. Então, eu tive que me elaborar muito dentro desse processo do controle das emoções, porque eu estou passando por uma fase bem delicada da minha vida, então eu preciso muito transmutar os meus sentimentos, as minhas emoções. Então, esse processo demorou um pouco mais, então eu demorei mais no processo do ser do que o fazer novamente. Então, eu fiz a aula estava pronta já há algum tempo, só que eu aguardo a minha intuição para começar a fazer a gravação e postar essas informações para vocês. Então, essas informações são estudos que eu faço e são aulas de estudo, né? Então, depois que eu faço esses estudos, eu gravo os vídeos e passo para vocês, porque quando a gente faz alguma coisa para ajudar alguma pessoa, a gente faz para ajudar a nós mesmos. Então, quando nós estamos alinhados com esse fluxo, através do equilíbrio dos nossos chakras, que são 7 chakras os principais, mas nós temos muito mais chakras em todo o nosso corpo, todas as nossas energias, as nossas vibrações, elas estão equilibradas. E quando a gente está com tudo isso equilibrado, tudo flui. E esse é o fluxo, esse é o estado de flow. É como se fosse um feixe de luz e eu tenho que estar equilibrada dentro desse feixe de luz. Quando eu tenho vergonha de mim mesma, quando eu tenho medo das situações, eu saio do equilíbrio desse feixe de luz. Então, por que é importante lembrar que as emoções, elas têm também o seu papel? Isso a gente viu na nossa segunda aula. Porque eu preciso ter vergonha realmente para não sair pelada pela rua, eu tenho que ter medo para não colocar os meus dedos numa tomada, né? E eu tenho que sentir culpa também quando eu fiz alguma coisa errada, que é para não sair ferindo, machucando as pessoas. Só que tem uma situação que a gente tem que fazer, que é a seguinte: está tudo bem a gente não estar bem o tempo todo. É uma frase que ela é muito falada por muitos professores, mensageiros de luz, que são aqueles que fazem essas lives da transição planetária, que ela diz assim, ó: está tudo bem não estar sempre tudo bem. O problema é permanecer assim. Então, a gente tem que se elaborar para ver que aqueles sentimentos que a gente tem em algum determinado momento não determina aquilo que eu sou. E é importante não determinar aquilo que eu sou. Eu tenho que transmutar essa emoção, esse sentimento para sempre algo mais positivo. Então, o autoconhecimento, a expansão do conhecimento,
do conhecimento. E o ativismo quântico, eles dizem isso. Sinta as emoções, mas saia dessas emoções. Porque nós temos que cuidar também a questão do estresse e da positividade. Às vezes as pessoas pensam que tem que viver em gratidão. A minha vida tá lá, o meu dia foi todo estragado, todo horroroso. Ah, mas eu tenho que ser grata. Não é assim, eu vou agradecer que aquele dia não foi bom. Eu vou agradecer pelo que eu aprendi com as coisas que não foram positivas naquele dia. Mas agradecer, ser grata e modificar no dia seguinte. Não é agradecer pelas coisas que não deram certo, é agradecer pelas lições que eu tive aquele dia com aquela situação. Então, como que a gente vai transmutar tudo isso, né? Não vai ser com os nossos 5 sentidos. A gente vai fazer essa transmutação com a nossa elevação dos nossos chakras e com a intuição. A intuição é que vai fazer com que a gente saia dessas situações onde a gente está resolvendo os nossos conflitos e os nossos problemas. A intuição, ela é sempre da luz. Ela é a primeira resposta que você vai ter quando tiver alguma situação. A primeira coisa que a gente pensa sempre é a intuição. A segunda coisa já é a mente nos perturbando. E a intuição, ela é sempre positiva. A intuição, ela nunca vai te dizer para tu fazer alguma coisa que não seja boa para ti ou boa para as outras pessoas. Ela sempre traz o bem. A intuição, ela é sempre do bem. Então a gente pode confiar na intuição. Então, o nosso segredo é esse: saia desses pensamentos da mente, porque a mente, ela é o ego. Ela te protege, mas ela te sabota. Porque a gente fica com aquelas mentalidades fixas, assim, eu sou assim, eu vou ser sempre assim, eu não vou mudar. E isso é uma sabotagem da mente conosco. Então é importante a gente cuidar, porque a mente, ela sempre vai nos dizer assim, ó, viu só o que você fez? Você não faz nada certo. Olha como você tá feia hoje. Isso não vai dar certo, vai dar errado. Então a gente tem que cuidar muito em seguir a mente. A gente tem que seguir o nosso coração. Porque o nosso coração é o espírito. Ele vai ficar sempre do nosso lado. E ele vai sempre te dizer assim, ó, tá com medo? Vai com medo. Vai com medo mesmo. Porque eu vou estar aqui para te ajudar, para te amparar, para te proteger do que for necessário. Então a gente tem que seguir sempre o nosso coração. Aprenda a dar comandos positivos para o seu cérebro, senão ele sempre se envolve em problemas. A intenção, ela vem do coração, ela vibra e o coração realiza. Você tem um eu em todos os seus chakras. Quando você acessa o self cardíaco, a vida muda. E é isso que a gente pensa no ativismo quântico. A diferença do ativismo quântico para o ativismo tradicional é esse, que primeiro você se muda, porque você mudando a si mesmo, o mundo vai mudar. Então essa é a importância da gente olhar primeiro para dentro de si, olhar o ambiente externo e assim fazer a mudança. Então as emoções, o chakra cardíaco, ele é o alquimista das emoções. Ele transmuta tudo o que vem dos chakras inferiores, que são os chakras materiais, para tudo de bom que vai para os chakras superiores. Então, antes da gente desejar qualquer coisa, ter vontade de qualquer coisa, a gente deve fazer com que isso passe pelo nosso chakra cardíaco, porque ele vai estabelecer o que é melhor para mim. E muitas vezes o que é melhor para mim não é aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, é aquilo que está alinhado com o desejo da fonte universal, que é Deus. Então, o amor é o estado vibracional que te deixa sempre em flow. É uma ligação divina, é o estar dentro da fonte universal, no fluxo do universo de Deus. É a frequência do amor. E isso nós vimos na nossa aula 1, na tabela de Hawkins, que é a tabela da frequência das emoções. Então, o ser humano, ele vibra
ele tem uma unidade de calibragem que pela neurociência é a emanação. Então, quando eu vibro amor, eu emano 500K. Então, essa emanação, o ser humano, ele tem uma energia de luz. E essa energia de luz é chamada de biofótons. Então, o que derruba essa nossa emanação, porque quando a gente vai para um lugar, eu posso estar toda arrumada, toda linda, toda perfumada, o que vai chegar no lugar antes de mim é a minha emanação, é a minha vibração. Então, não adianta só eu arrumar a minha parte física e a minha parte emocional tá toda desequilibrada. Eu chegar num ambiente toda ansiosa, toda tensa ou com medo, porque o que vai chegar antes de mim é a minha emanação. Então é importante a gente cuidar isso quando a gente tem alguma coisa importante para fazer, um evento. Então que a gente cuide como está o nosso interior, não só a nossa aparência exterior, porque às vezes a gente gasta um dinheirão com cabelo, com maquiagem, com roupa e não adianta nada, porque a gente não vai conseguir transmitir essa sensação de paz, de compreensão, de empatia com as outras pessoas, porque a nossa vibração não está equilibrada, a nossa emanação não está boa. Então, o que derruba a nossa emanação é a ansiedade e o medo. O medo, ele ataca que parte do nosso corpo, os nossos pulmões. Então, nós temos um campo vibracional de 1,5, né, 1 metro e 50 centímetros ao nosso redor. Porque direto a gente entra no campo vibracional da outra pessoa. Então, a gente pode perceber isso muito certo quando a gente está muito feliz e a gente chega perto de uma pessoa que está muito triste. Automaticamente, o nosso campo vibracional ele vai tentar se equilibrar. Essa lei da polaridade, do positivo com o negativo. Porque quando a gente chega perto da pessoa que está muito triste, automaticamente a gente vai deixar a nossa energia de felicidade com ela e vai pegar a energia de tristeza que ela está. Então é importante que a gente equilibre muito bem isso, que a gente saiba exatamente até que ponto a gente está indo quando a gente quer ajudar uma pessoa que está num estado muito triste. Se a gente realmente tem energia suficiente para fazer essa troca, porque senão acaba que a pessoa sai bem e a gente sai mal. Aquela pessoa que às vezes tem um monte de coisa para te dizer, a pessoa descarrega tudo, ai, me senti aliviada, e daí tu sai lá assim, né, acabada, porque tu passou a tua energia para ela. Então, quando a gente tiver que sentir algo, que a gente pense um mantra em nossa vida. Eu só quero sentir amor. Na dúvida do que a gente tem para sentir, a gente sinta amor. Então, se a gente estiver numa situação de medo, de ansiedade, de tristeza, imediatamente a gente já fecha os nossos olhos, pense, conecta no cardíaco e pensa, eu só quero sentir amor. Porque vai aumentar imediatamente a nossa vibração. Então, é importante também que a gente siga o nosso coração, mas que a gente aprenda a levar o nosso cérebro junto, que a gente aprenda a comandar o cérebro e não ser comandado por ele. Porque na neurociência, a gente vai entrar agora nessa questão, o estado de flow é o engajamento. Quando existe um desafio e ele não é grande demais para suas competências, gerando estresse, porque se eu entro num desafio que é grande demais para mim, não estou preparada para aquilo, eu vou gerar um estresse. E esse estresse me tira do estado de flow. E se eu estiver numa situação que gere também, que seja um desafio que para mim é muito fácil de realizar, o que vai acontecer? Vai gerar monotonia. E aí a gente também não vai estar engajado. A gente só está engajado quando há um equilíbrio. Quando a gente mergulha naquilo que o tempo passa e a gente nem sente. Por exemplo, uma viagem que a gente gosta muito de fazer, nossa, passa muito rápido o tempo. Um trabalho que você ama, existe até aquela frase, né? Trabalhe naquilo que você gosta e você nunca vai trabalhar. Porque passa muito rápido o tempo, as coisas são muito felizes, tudo flui,
tudo flui. Então, uma conversa com uma amiga e a gente diz assim, né? Nossa, o que é bom dura pouco, porque o tempo passa muito rápido, porque nós estamos engajados, nós estamos em flow. Mas aí nós temos que ter um cuidado com a autossabotagem, com a crença limitante. Por que a gente tem que dizer o que é bom dura pouco? Porque quem determinou isso? O que é bom pode durar a vida toda. Então, aprenda a dizer não para as competências que você ainda não possui e dizer sim para o teu propósito de vida. Faça as escolhas certas das infinitas possibilidades que você possui e acabe com o que te limita. Então, é importante isso, a gente aprender a saber dizer não. Não é meu momento, não estou preparada para isso. E isso daí não vai me tirar do meu fluxo, porque nesse momento eu não estou engajada nesse processo. Então, como eu sei o meu propósito de vida? Meu propósito de vida, quem determina esse propósito é quando eu venho para essa vida, eu já trago determinado o meu propósito de vida. E o teu coração te diz, aquilo que te deixa mais feliz é o teu propósito de vida. Aquilo que você faz com mais felicidade é o teu propósito de vida. No ativismo quântico, nós falamos em arquétipos. São 9 arquétipos que nos levam à realização do propósito de vida. Então, nós escolhemos esse propósito a seguir e a gente pode ter mais de um. A gente pode seguir mais de um arquétipo, mas existe aquele que você escolheu para desenvolver nessa vida. Aquele que é o especial que eu preparei para desenvolver aqui. O arquétipo dos professores e terapeutas é o da inteireza, mas também pode ser o da verdade. Só que o da verdade é para aquelas pessoas muito elevadas. Então, normalmente, o nosso arquétipo, eu digo nosso porque eu sou professora, sou terapeuta holística, é a inteireza. Nessa vida, eu pensei e escolhi para mim, vou trabalhar em mim o arquétipo da inteireza, que é ser o ser humano inteiro, completo, dentro da bondade, que é outro arquétipo. Eu não vou entrar em todos porque é um assunto muito longo para a gente trabalhar. Então, siga o seu propósito, evite as crenças que te limitam. Porque o que é bom pode ser eterno, não precisa durar pouco. É só a gente aprender. Então, aqui dentro, falar em aprender, também existe o flow na aprendizagem, que são as zonas de Vygotsky. Se eu estudo algo muito difícil, que ainda não está no meu padrão de conhecimento, e eu não tenho uma intenção, algo que me incentive, me auxilie, gera frustração. Se eu estou aprendendo algo muito fácil, gera tédio. E aí está o papel do educador como mediador do conhecimento, conhecendo a zona onde meu aluno está e proporcionando os desafios adequados para que ele esteja em estado de flow, adquirindo uma aprendizagem significativa. Assim que a gente consegue uma aprendizagem significativa, tanto nos alunos ou até a gente mesmo na nossa própria vida. Então, vou aproveitar para fazer uma pequena propaganda dos cursos. Nós temos 2 cursos já lançados na plataforma da Hotmart, que é o curso Pedagogia Holística em Tempos Híbridos, que fala de adaptação e acolhimento, e ali tem muitas técnicas abordando as terapias holísticas para trazer esse aluno num retorno de volta às aulas, após essa situação da pandemia, com esse acolhimento, utilizando técnicas de aromaterapia, de cromoterapia, da neurociência, de técnicas japonesas de acalmar as partes do corpo através das mãozinhas. E a gente tem um outro curso que vai ser lançado, que é a conexão da transdisciplinariedade, que para mim é a educação da nova era, porque a educação não pode ser mais do jeito que vinha vindo, né? A gente houve uma mudança muito grande com a questão da pandemia, dentro do olhar, de um novo olhar para a educação, e eu acho que a gente pode aproveitar isso seguindo essa nova conexão. E para mim é a transdisciplinariedade. Agora então nós vamos fazer a técnica do flow, e eu vou pedir que vocês peguem as fotos que a gente separou para esse momento, que todos vocês peguem as fotos e coloquem bem na sua frente.
Olhe bem para elas agora e sinta o que você sentiu quando tirou essas fotos. Feche os olhos. Eu vou permanecer com os olhos abertos para poder fazer a técnica e enxergar direitinho o que eu tô propondo para vocês, mas eu peço que vocês fechem os olhos agora e façam 5 respirações profundas pelo nariz. Inspira, crescendo a barriga, e expira, encolhendo. 1, 2, 3, 4, 5. Coloque as suas mãos em prece com os polegares bem no centro do peito. É aí onde fica a glândula timo, que nos traz imunidade e que, quando ativada, produz corpúsculos de luz, como no Sagrado Coração de Jesus e de Maria. Imagine agora uma luz dourada no seu coração, como se você tivesse um sol dentro do seu peito. Agora, pense em todas as pessoas que você ama, uma por uma. Pense no que cada uma delas tem de melhor. Sinta que essa luz dourada sai do seu peito e vai até elas. E chega no coração de cada uma delas. Elas podem estar aqui ou podem estar em outra dimensão. Não importa. Direcione essa luz. Sinta o que as pessoas que você ama estão sentindo ao receber sua luz dourada. E agora, sinta de volta o poder dessa luz que retorna de cada uma das pessoas para você. Nós vamos formar uma proteção em forma de pirâmide dourada ao seu redor. Guardando dentro dela toda essa luz. Aos poucos, nós vamos retomando a nossa respiração normal. Abrindo os olhos, vibrando nesse estado, nessa frequência do amor. Esse é o estado de flow. Sempre que você estiver passando por uma ansiedade, por uma situação difícil,
Pense imediatamente em alguém que você ama. É instantâneo. É só a gente pensar em alguém que a gente ama, que o nosso coração já vai nos colocar em fluxo novamente. Siga esse caminho. Coloque o seu ego a serviço das infinitas possibilidades para poder desfrutar desse estado espiritual aqui, na sua vida material. Porque nós viemos espíritos para esse planeta para ter essa experiência temporariamente humana. E nessa transição planetária, agora não existe mais quem não queira evoluir. O planeta vai evoluir e todos nós vamos também. É o pêndulo da vida te empurrando para a mudança. Se você não for por livre vontade, ele vem e te empurra com tudo. É outra lei do universo. E o flow agora é ir em direção a Jesus Cristo. Yeshua. Ajna é o chakra da intuição, da consciência crística, que é a frequência do maior amor. Que estejam todos em estado de flow.